Agora nós vamos falar em como se avalia um paciente com disfunção erétil. Este é um paciente comum, ele não é um paciente especial. Ele é um paciente que pode ter qualquer outra doença de todas essas que nós falamos aqui. Então ele tem que ser submetido a uma anamnese normal, comum, como nós fazemos com o sujeito que vem a se queixar de dor no peito quando faz exercício, né? Aliás, a disfunção erétil pode ser o primeiro sintoma de uma doença arterial que vai implicar em obstrução coronariana. Então, nós podemos estar diante de um sujeito que é um angiopata que vai precisar até de uma revascularização do miocárdio e a primeira manifestação pode ser a disfunção erétil. Então, a anamnese precisa ser muito bem colhida, né? Ou até mesmo dados da sua profissão, outras doenças que ele tenha precisam ser investigadas. O histórico sexual é importante. Às vezes nós estamos diante de um indivíduo que não foi bem orientado, não foi bem educado do ponto de vista sexual e está tendo dificuldades por conta disso. O exame físico precisa ser completo. Nosso paciente precisa ser examinado da cabeça aos pés, porque muitas manifestações nós vamos encontrar que podem estar relacionadas com todos esses fatores de risco que nós citamos aqui anteriormente. A sua pressão precisa ser medida, a sua pulsação precisa ser avaliada. Uma avaliação psicológica não precisa necessariamente ser feita pelo psicólogo ou psiquiatra, pode ser feito pelo médico comum que o está tratando, né, que está atendendo aquele paciente. Nós podemos identificar um paciente extremamente ansioso, extremamente nervoso, extremamente estressado por causa da sua condição social atual, por exemplo, perdeu o emprego, está passando por dificuldades, e isso aí já pode ser a causa da sua disfunção erétil, a causa psicogênica da sua disfunção erétil. Algumas avaliações laboratoriais são importantes, Existem alguns exames mais especializados que são reservados para os especialistas, como, por exemplo, a verificação da tumescência peniana noturna. Sabe-se que as ereções noturnas são importantes para a preservação da capacidade erétil do pênis, então precisamos verificar se elas existem, né? A verificação da resposta do pênis à injeção de uma droga vasoativa dentro dos corpos cavernosos, para verificar se aquela arquitetura vascular está respondendo bem. A efetuação de um exame com Doppler colorido para verificar a integridade das artérias do pênis, e às vezes uma arteriografia num paciente jovem, por exemplo, que não esteja tendo ereção depois de sofrer um acidente em que houve uma fratura de bacia ou algum outro evento dessa natureza que possa ter lesado as artérias cavernosas que nós já falamos aqui. São apenas duas, então é preciso investigar determinados casos, e isso é feito especificamente por um profissional mais dedicado a este assunto. Se o nosso paciente fuma, ele deve ser orientado a deixar de fumar imediatamente. Toda e qualquer atitude que nós vamos tomar vai depender da integridade vascular, e se ele está fumando, ele está atuando contra a integridade vascular, a sua integridade vascular. Então, nosso paciente deve ser estimulado a deixar de fumar se quiser ter uma boa ereção. Na avaliação das causas de disfunção erétil, se nós desconfiamos que o nosso paciente é um diabético, ele tem história familiar, por exemplo, né? Então, dentre todas as endocrinopatias que estão listadas aqui, o diabetes é a mais importante. Nós já vimos anteriormente que ele tem um fator de risco elevadíssimo, em torno de 410% a mais do que os que não têm a mesma história de diabetes. Então, se o nosso paciente, nós suspeitamos que ele é diabético, uma glicemia de jejum é importante. Uma curva glicêmica deve ser feita, mas o exame mais importante a fazer é a hemoglobina glicosilada, a dosagem da hemoglobina glicosilada. A dosagem da hemoglobina glicosilada vai nos dar uma ideia da glicosilação da bainha de mielina, deposição de glicose na bainha de mielina. A glicose na bainha de mielina impede a transmissão do impulso elétrico nervoso. A transmissão do impulso elétrico nervoso se dá na bainha de mielina, no seu exterior, entre um nódulo de uma forma saltatória, né, entre um nódulo de Ranvier e o outro.
Então, essa bainha precisa estar íntegra entre os dois nódulos. Se houver glicose depositada ali, o impulso elétrico não vai passar e o sujeito então não vai ter o estímulo para a ereção. Nós vemos aqui nesse quadro, aqui acima, um nervo normal que não tem deposição da bainha de mielina. Vemos o eixo do nervo e a bainha de mielina é a capa que o recobre. Está branca, lisinha, sem glicose, então nesse nervo ainda passa estímulo elétrico. Na segundo quadro abaixo, segunda fotografia abaixo, microfotografia, nós vemos já alguma deposição da bainha de mielina. Esse paciente então já tem alguma queixa de dificuldade erétil, uma ereção com menor qualidade. Na terceira e na quarta fotos nós temos aqui uma bainha de mielina totalmente glicosilada. Não passa mais o estímulo nervoso aí. Esse sujeito então está com uma neuropatia periférica diabética definitiva, isso é irreversível, não há como raspar a glicose da bainha de mielina de todos os nervos. Então esse paciente não tem mais capacidade de condição neurológica de ter ereção. Esse é o dano que o diabetes causa no nervo erigente e que vai provocar dificuldade erétil no nosso paciente.